Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. O Ancelotti não teve nem metade do ciclo da Copa do Mundo. Falta menos de um ano para a competição. Depois do jogo contra a Bolívia, o Brasil só vai ter amistosos. E a gente tem um esquema cada vez mais claro e jogadores despontando como possibilidades para a convocação da Copa do Mundo do ano que vem. A gente começa falando um pouco do esquema de jogo da seleção. É um esquema que, se vocês quiserem observar em um time ao longo do calendário com mais jogos, eu sugiro o Chelsea, é um time que joga de uma maneira parecida. E quando tu pega a escalação do Brasil, se fala muito num 4-2-4 ou num 4-2-3-1, com o Rafinha sendo camisa 10, pelo menos nesse jogo contra o Chile, só que na prática, durante o jogo, isso muda, tá? E muda como? Muda com uma linha de 3 na defesa, com 2 no meio campo, os 2 volantes, e quase que uma linha de 5 no ataque. Então, o que aconteceu? O Brasil teve os 2 zagueiros e o Douglas Santos na linha de 3, mais atrás, os 2 volantes no meio, Casemiro e Bruno Guimarães, e na frente, tu teve Wesley bem na ponta direita, tu teve Martinelli bem na ponta esquerda, tu teve Estevão fazendo a meia direita, tu teve o Rafinha fazendo a meia esquerda e o João Pedro fazendo a função de centroavante. Não exatamente fixo, mas ele estava ali mais com essa função. A ideia do Brasil no jogo contra o Chile, pelo menos me pareceu, foi tentar atacar de formas diferentes. Tentar achar ferramentas contra um time que se fechou o jogo inteiro. No primeiro tempo, o Brasil tentou mais passes longos, tentou lances em velocidade nas costas da zaga do adversário. Depois, o Brasil colocou a bola no chão e jogou melhor. Claro que existem jogos que a bola por cima, a bola longa, o lançamento, o passe de primeira, ele é um atributo, é um aspecto que vai te ajudar. Mas, no geral, o Brasil precisa jogar mais com a bola no pé. Até para ter um controle maior de jogo e sofrer pouco contra times mais fortes que a gente deve enfrentar na Copa do Mundo. A defesa do Brasil também acaba tendo alguns benefícios com esse esquema de jogo. Por quê? Porque tu coloca vários jogadores na faixa central do campo. Então, quando tu perde a bola, a pressão pós-perda é facilitada por conta desse esquema também. E eu acho que isso passou por isso também a decisão da comissão técnica do Ancelotti de fazer esse esquema na seleção. E entrando na questão dos nomes, a gente começa a falar de jogadores que se encaixam melhor nesse esquema. São 26 nomes para a Copa, se for repetir a última. Eu vou falar aqui 2 por posição, tá? Ou talvez 3 goleiros, enfim, a gente vai conversando. Mas a seleção tem muitas vagas em aberto ainda. E a gente tem alguns jogadores, principalmente jovens promissores, que tem esse período antes da Copa para jogar mais, com mais frequência e mostrar que merecem uma vaga porque eles têm muito potencial. Então a gente tem no gol. Eu vejo o Alisson com presença garantida e nesse momento só. Tem outras 2 vagas para goleiro nessa convocação. As laterais, talvez seja a posição mais aberta, né? Eu acho que o Wesley tem um espaço importante na lateral direita nesse momento, mas só ele. Então precisa de mais um e precisa de 2 laterais esquerdos. A gente vê vários testes. A gente já viu o Alex Telles, já viu o Wendel, já viu o Douglas Santos nesse último jogo. Tem o Caio Henrique. Tem várias possibilidades, mas ninguém ainda afirmado. No meio-campo, a gente tem mais nomes já, não vou dizer garantidos, mas encaminhados. Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá. O Paquetá voltando a jogar tudo que ele pode, eu acho que ele vai praticamente presença garantida na seleção para a Copa. E tu tem outros nomes aí, João Gomes, André. Eu gostaria de ver o Marcos Antônio do São Paulo na seleção. Infelizmente ele se lesionou logo agora, na hora da data FIFA, ele seria convocado. Mas no time titular tu tem aí o Casemiro, o Bruno Guimarães e talvez o Paquetá, dependendo do jogo, o Ancelotti pode botar mais jogadores por dentro ali. Vamos colocar agora pelo menos 2 jogadores para a ponta direita, 2 para a ponta esquerda, 2 para centroavante. Falando da ponta direita, eu vejo que a gente tem Estevão e Rafinha. A gente tem Vini Júnior e Rodrigo na ponta esquerda. E a gente tem o João Pedro nesse momento como o único que eu acho que tem uma presença mais encaminhada ali por dentro. Eu não levaria o Richarlison para essa data FIFA, como o Ancelotti levou.
Nesse momento, essa vaga seria disputada por Pedro e Matheus Cunha, pra mim. Tem um jogador, e aí entra o que eu tinha falado antes, jogadores jovens que precisam jogar mais, e o melhor exemplo disso é o Endrick. O Endrick é um jogador que já mostrou que tem muito potencial, mas ele não vai mostrar esse potencial no banco do Real Madrid. Pensando na seleção, e aí eu não sei se isso é a prioridade dele, tá? Mas pensando na seleção, o melhor pra ele seria jogar em outro clube. Pra ele ter frequência, pra ele ter minutagem, pra ele mostrar a qualidade dele. Tem uma vaga pra centroavante na seleção em aberto. E tem um jogador com potencial pra conseguir ela. Então, talvez seja importante ele fazer esse movimento de buscar um outro clube. Eu sei que a preferência dele é ficar como o Vini Júnior ficou e com o passar dos tempos mostrou a sua qualidade. Só que pensando na Copa não vai dar tempo. Porque por enquanto ele não vai jogar no Real Madrid. Então, é uma questão a se pensar. Eu não vejo a seleção hoje, pensando numa Copa do Mundo, entre as favoritas, tá? Eu acho que tu tem Espanha, tu tem França, tu tem Argentina, que estão com um trabalho bem mais avançado, e alguns nomes também muito interessantes, um trabalho bem mais avançado do que o da seleção brasileira. E daí não é culpa do Ancelotti, porque ele chegou agora há pouco. Não é uma Copa de trabalho organizado e completo da seleção brasileira. E pra tu chegar num título de Copa do Mundo, é muito difícil fazer isso sem esse trabalho organizado. A gente ganhou 2002 com o Filipão não fazendo todo o ciclo, eu sei, mas o time de 2002 tinha, só pra dar alguns exemplos, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. A gente não tem nada parecido com isso hoje. A gente precisa formar um time com os jogadores que a gente tem. E aí pode ter um desempenho bom, se tiver um coletivo forte. Para isso precisa de tempo, precisa de jogos, o treinador precisa testar vários jogadores, testar uns esquemas diferentes, e ele simplesmente não vai ter tempo para isso. Então ele vai ter que escolher um caminho e seguir. E não vai ter tempo para fazer grandes mudanças. Claro, a gente torce para que a seleção consiga se encontrar, consiga o mais longe possível na Copa, mas ela vai ter que superar obstáculos que outras seleções não vão ter. E isso torna a situação um pouco mais difícil. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!